A oposição conseguiram o número mínimo de assinaturas para protocolar uma nova CPI dos Correios, investigação idealizada pelo senador Márcio Bittar, do União Brasil do Acre. Ele quer saber por quais motivos a empresa vem dando sucessivos prejuízos e se há algum tipo de interferência do governo federal na estatal. Wilson Lima, mais uma dor de cabeça. Aliás, antes de falar com Wilson Lima, eu já gostaria de saber se você que está em casa acha que esse tipo de situação, esse tipo de prejuízo do governo é uma coisa que deve ser esperada porque ainda está se ajustando, ou se não, se deveria de fato acontecer uma investigação mais detalhada sobre os porquês desses prejuízos. Os Correios, enfim, estão aí como o caso. E é justamente disso que eu vou falar agora com o Wilson Lima, que está em Brasília. Wilson, mais dor de cabeça para o governo, mais uma investigação de prejuízo? Então, mais uma investigação essa que foi proposta pelo senador Márcio Bittar, e ele conseguiu ontem as assinaturas mínimas necessárias. Mas vamos ouvir o senador Márcio Bittar, que ele é o autor dessa CPI, que deve ser protocolada na semana que vem. Eu acho que nós tivemos um problema com o áudio do senador, mas enquanto a gente consegue corrigir, deixa eu colocar na tela, por gentileza, os senadores que já assinaram esse pedido de CPI dos Correios, porque a ideia é justamente investigar se há algum tipo de interferência do governo federal na estatal dos Correios, que inclusive ela é comandada por um ex-integrante do Prerrogativas. Temos aqui senadores como Magno Malta, Damares Alves, Dr. Irã, o Eduardo Gomes, Lucas Barreto, o astronauta Marcos Pontes, Flávio Bolsonaro, Hamilton Mourão, Hilder Moraes, Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, Carlos Portinho, Esperidião Amin, Stevenson Valentim, Wellington Fagundes, Isalci Lucas, o Ciro Nogueira também assinou, entre outros parlamentares. Então, como eu falei agora há pouco, a expectativa é que essa CPI ela seja protocolada na próxima semana, provavelmente na terça-feira. Por quê? Porque o senador ele quer obter pelo menos mais 3 assinaturas, né? Alguns senadores aí estão avaliando se assinam ou não, e aí CPI é aquela história, meu caro Inácio. A gente sabe como começa, mas a gente não sabe como termina. E, obviamente, que essa CPI ela tem um condão, ela pode, de fato, criar um constrangimento para o governo Lula, porque vai mirar um órgão que é tido como queridinho do Palácio do Planalto. O problema é que os Correios vêm dando sucessivos prejuízos, não é? Quer dizer, só em 2025 os Correios deram um prejuízo de 500 milhões de reais. Então é muita coisa. E aí tem um detalhe sobre essa questão dos Correios, enfim. Então, de fato, há uma pressão da oposição para conseguir dar vazão a essa investigação. Mas agora sim, vamos escutar o senador Márcio Bittar sobre o pedido de investigação sobre a CPI dos Correios. Bom, o atual presidente dos Correios, Fabiano Silva, ele integra um grupo de advogados com o nome Prerrogativas. Esse grupo, entre outras coisas, é aquele que acenou, né, que iria entrar com uma representação pela cassação do mandato do deputado Nicolas Ferreira por aquele vídeo que ele fez, que é o campeão de acesso do planeta. Essa turma que hoje está à frente dos Correios está conseguindo uma coisa absolutamente anormal. Os Correios deram prejuízo no passado, inclusive o Postales, que é a aposentadoria, né, deles, é o fundo de pensão dos servidores dos Correios, está com um rombo de 15 bilhões de reais, chegou a isso no governo da Dilma Rousseff. Os Correios agora voltam a dar prejuízo. De todo o prejuízo das estatais brasileiras, os Correios deram quase a metade, 3,2 bilhões. Só agora em janeiro, mais 500 milhões de prejuízo. E parece que eles não estão acontecendo nada, porque abriram outro concurso para mais 3.500 pessoas, estão separando 7 bilhões do contribuinte para ajudar a cobrir o rombo que a turma deles mesmo fez no passado no Postal. Estão financiando eventos a rodo, já gastaram com eventos, patrocinando eventos em um ano 20 vezes mais do que o governo do presidente Bolsonaro em 4 anos, e isso evidentemente precisa ser averiguado. Entre outras coisas, eu chamo a atenção, está em jogo inclusive o futuro dos aposentados dos Correios. A má gestão coloca em risco a aposentadoria dessas pessoas, e isso tem que ser averiguado pelo Senado da República.